Olá, estamos de volta com mais uma edição do Vai Cair na OAB. E no programa desta semana, o professor de Processo Civil, Fábio Milhomes, vai falar sobre contestação. Confira todos os detalhes no vídeo a seguir. Olá, meus queridos alunos do Vai Cair na OAB, alunos de todo o Brasil. Mais uma vez, uma oportunidade única, exclusiva, para falarmos de temas e de institutos de processo civil. Institutos que são importantes para a sua aprovação no exame de ordem, institutos que são importantes para que você possa literalmente desenvolver uma atividade profissional de excelência. Pois bem, o tema de hoje, do nosso encontro, do nosso bate-papo informal, é a respeito da contestação. Anota aí, contestação. Bem, o que seria a contestação? Meus amigos, meus amados, a contestação é um dos grandes pilares do processo civil. Eu poderia, nesse exato momento, definir a contestação como sendo a peça de defesa por excelência do réu. Isso, a peça de defesa por excelência do réu. Veja, olha só, da mesma forma que a petição inicial tem uma suma importância para o autor, porque através da petição inicial que o autor vai provocar a tutela jurisdicional do Estado para poder obter do Estado a prestação ao qual alega ser titular, a contestação é justamente a antítese. A contestação será aquela peça de defesa por excelência do réu, através da qual poderá o mesmo, poderá, é um direito, é uma faculdade que ele vai exercer se quiser, poderá se contrapor a toda a pretensão deduzida pelo autor na sua exordial de folhas. Veja como é importante. A contestação é, portanto, essa peça de defesa através do qual poderá o demandado se contrapor a todos os fatos, muito bem, a todo o direito, excelente, bem como aos pedidos que foram formulados e deduzidos pelo autor na sua petição inicial, podendo ainda, na sua peça de defesa, requerer todas as provas que se fizerem necessárias à comprovação dos fatos que se encontram descritos e íncitos nessa sua defesa, nessa sua contestação. Veja a importância do tema. Pois bem, essa contestação, ela congrega várias particularidades. A primeira delas é sua previsão legal. A previsão legal da contestação está despida, está desnuda no artigo 335 ao artigo 342, 335 a 342 do nosso Código de Processo Civil. E essa contestação, ela festeja literalmente ou de forma muito clara dois princípios que são de extrema importância para o seu aprendizado, para o seu exercício profissional e literalmente e extremamente para a sua aprovação, seja no concurso ou seja na prova de ordem. Pois bem, esse princípio, o primeiro deles, é o princípio do ônus específico. Anota aí. Princípio do ônus específico. Esse princípio do ônus específico, ele tem a sua previsão no artigo 341 do Código de Processo Civil. 341. E esse princípio, o que é que fala? Olha, esse princípio aponta que a contestação ela deve ser específica. A contestação, portanto, deverá atacar todos os fatos que foram alegados, que foram deduzidos, que foram apresentados pelo autor na sua petição inicial. Sob pena, meus queridos, meus caríssimos, meus amados alunos, sob pena daqueles fatos que não foram impugnados serem tidos, serem reputados, serem refutados como sendo verdadeiros. Isso é uma questão extremamente importante que merece destaque, artigo 341. E aí, você poderia, nesse exato momento,
me questionar: ô Milhomens, essa é a regra? Sim, é a regra. A contestação, ela tem que ser específica. Todavia, existem determinadas pessoas que poderão apresentar a chamada contestação genérica. Veja, olha só, a contestação genérica não é regra, é uma exceção, porque a regra, conforme acabei de apresentar, é aquela que exige que a contestação seja minuciosa, precisa, detalhada. Mas determinadas pessoas poderão apresentar a chamada contestação por negativa geral, contestação genérica. Dentre essas pessoas destacamos a Defensoria Pública, sim, o curador especial e o advogado dativo, o advogado designado pelo próprio juízo. Isso está no artigo 341, parágrafo único do nosso Código de Processo Civil. Ok? Pois bem, muito bom. Bem, saindo dessa linha da basilar, da chamada do ônus específico, outra questão, outro princípio que desafia a atenção, que desafia literalmente a sua compreensão, é o princípio que a gente chama princípio da concentração, também discutido à luz da doutrina como princípio da eventualidade. O que danado seria isso? Na verdade, tal princípio tem o seu arcabouço também delineado no artigo 342 do nosso pergaminho processual civil, do nosso querido e amado Código de Processo Civil. E através deste princípio, a gente pode concluir que a contestação ela deverá conter toda a matéria de defesa, sob pena de preclusão. A contestação deverá, portanto, comportar, deverá conter, deverá contemplar todas as matérias possíveis a serem apresentadas pelo réu no seu bojo, dentro do seu conteúdo propriamente dito. Pois bem, essa é a regra. Significa dizer, noutras palavras, que apresentada a contestação, não será mais possível, não será mais lícito ao nosso querido demandado apresentar novas alegações. Entretanto, olha só, essa regra do artigo 342, ela é mitigada, ela é relativizada em determinadas hipóteses, dentre as quais destacamos a primeira delas, em se tratando de questões que o juiz puder conhecer de ofício. Que questões o juiz pode conhecer de ofício? Questões de ordem pública. Muito bem, lindo. Segunda hipótese, naquelas questões onde houver expressa autorização legal, ou seja, que se permite o seu conhecimento determinado pela própria lei. É o caso, por exemplo, da prescrição ou da decadência. E por fim, para não dizer que não falei das flores, é importante registrar que essa regra também poderá ser mitigada diante de fato ou direito superveniente. Então, diante dessas três hipóteses, a gente há de entender e de automaticamente compreender a exceção ao princípio da eventualidade ou da concentração, que requer, que reclama que dentro da contestação seja delineada, apresentada, deduzida toda matéria de defesa sob pena de preclusão. Espero que você tenha gostado da aula, espero que você tenha compreendido um pouco mais a respeito dessa peça contestatória e adiante, alhures, vamos ter outras oportunidades para mergulhar literalmente sobre um tema que tem uma extrema importância, que é, sem dúvida, um dos grandes pilares do nosso processo civil. Um beijo em todos e até a próxima, se Deus quiser. Lembrando que estas e outras orientações sobre os assuntos abordados no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, você também pode encontrar no nosso Instagram, @VaiCairNaOAB. A todos, bons estudos e até o nosso próximo programa.